Vasco volta aos trabalhos e Rafael Paiva terá que quebrar a cabeça para montar a equipe para enfrentar o Bahia na próxima segunda-feira. E também vamos falar de um novo escritório de advocacia que foi contratado pelo Vasco para atuar na reestruturação da SAF e também representar o Vasco nas conversas com possíveis investidores. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco, vamos trazer as informações nesse giro de notícias, um vídeo um pouco mais curto para trazer as informações do Gigante da Colina. E olha, o Vasco hoje voltou a treinar, visando a partida contra a equipe do Bahia, jogo que terá torcida apoiando o Vasco em massa, 21 horas da segunda-feira. Jogo importante. Por quê? Porque o Bahia hoje é um dos times que é postulante a uma vaga numa pré-Libertadores. O Vasco está a 6 pontos do Bahia. Se você ganha o jogo do Bahia, você fica a 3 pontos do Bahia. Então é um jogo muito importante para que o Vasco possa olhar de vez para a parte de cima da tabela. Mas o Vasco vai ter desfalques importantes. Já falamos aqui diversas vezes a você que está sempre junto com a gente, compartilhando, se inscrevendo, e também ontem na nossa live, vocês também já estão cansados de saber, que Verrete e Hugo Moura estarão fora da partida. Para o lugar do Verrete, a gente já trouxe informações, é que o Ryan é o mais provável. O próprio técnico Rafael Paiva falou sobre isso na entrevista coletiva após o jogo. Já para o GB, também é uma opção que surge. Inclusive, GB treinou hoje com o elenco profissional. O GB que vem jogando ali, treinando com o Sub-20, treinou hoje com o profissional, visando essa partida. E o técnico Rafael Paiva, inclusive, falou, né, durante a entrevista coletiva, sobre utilizar os meninos. E falou sobre o Luiz Gustavo, que é um nome que a gente cita bastante aqui, que o Luiz é um jogador que vai surpreender, mas que nesse momento ele pode arriscar um Leandrinho, que atrás tem gente para resolver. Mas ele arriscar ali um jogador de zaga, que não tem quem resolva, ele pode queimar esse jogador. Por quê? Colocar o menino numa pressão, o menino erra. E aí pode ser uma chance de gol. Mas disse que o Luiz Gustavo terá chances, sim, ao longo da temporada. E aí, retornando ao time que vai enfrentar a equipe do Bahia, tem o desfalque do Hugo Moura. E esse, para mim, é um desfalque importante e complicado. O próprio Rafael Paiva sabe disso. Porque o Hugo Moura tem sido um dos principais meio-campistas do Vasco. Tanto na marcação como na saída, fez gol importante, já tem 2 gols com a camisa do Vasco, fez gol contra a equipe do Cuiabá. E nem o Sforza, nem o Souza, nem o Matheus Carvalho tem conseguido fazer com que o Vasco, quando entraram por ali, conseguiram fazer com que o Vasco jogasse como o Hugo Moura conseguiu fazer. Então é um problema que o Vasco vai ter. Esses são os nomes que o Vasco tem disponível. Muita gente falou sobre Jair. É muito pouco provável que Jair jogue, inclusive jogue nessa posição, que é a posição que exige muito. O Vasco vai inserindo o Jair e vocês já estão cansados de saber como é que o Vasco faz durante a transição de jogadores. Então é uma posição complicada para o técnico Rafael Paiva colocar alguém ali. O Vasco terá mais 2 treinos, neste sábado e neste domingo, para definir quem será o substituto. Eu diria que o Matheus Carvalho seria o substituto mais provável. E aí você colocaria um cara para jogar ao lado do Matheus Carvalho, descendo um pouquinho mais o Matheus Carvalho. Mas vamos ver o que é que o nosso querido Rafael Paiva vai fazer, porque perde um jogador importante. É um pilar do meio de campo do Vasco. E hoje você não tem quem jogue nesse time como o Hugo Moura tem jogado ali, como um primeiro volante de muita participação na marcação, jogador que chega forte, jogador que preenche o meio de campo. Então, tem uma dificuldade aí agora, porque eu não vejo ninguém no banco de reservas do Vasco, nem no atual elenco, que consiga fazer essa posição de meio-campista como o Hugo Moura vinha fazendo no time do Vasco, desde que assumiu de vez a titularidade do Gigante da Colina, está suspenso, não enfrenta a equipe do Bahia. E aí, para falar de um assunto sobre SAF, a gente trouxe a informação aqui para vocês, inclusive, que o Pedrinho tinha colocado uma carta, né, à torcida vascaína. E a gente não tinha essa movimentação para entender
se o Vasco tem a intenção de vender a SAF, se o Vasco vai segurar um pouquinho. Mas hoje os amigos da Metrópolis trouxeram a informação que o Vasco contratou um importante escritório de advocacia, está na sua tela inclusive aí, o Mudrovski, que tem sede em Brasília e vai participar da reestruturação do Vasco. A partir de agora, o escritório atuará como divisor em um advisor, né, em assuntos estratégicos sobre o tema e em relação com vários possíveis investidores do Vasco. Ou seja, quem quiser ter uma proposta ao Vasco vai se dirigir a esse escritório Mudrovski Advogados, com sede em Brasília, e caberá a essa banca conduzir a análise jurídica das propostas que se apresentarem. Sob condução do sócio Gustavo Goné Branco, o escritório Mudrovski representa o Vasco da Gama junto aos possíveis investidores interessados em participar do projeto da SAF Vasco. Então, teremos aí um escritório que responderá pelo Vasco em possíveis propostas, investidores, investigação de investidores. Então, tem uma movimentação. Esperamos, é o que eu sempre falo, cara. Eu não quero que o Vasco volte ao associativo, por quê? Daqui um dia tem eleição. Imagine o futebol do Vasco na mão da política do Vasco. Eu sempre falo isso. Você já sabe o que é que acontece, né? Começa o boicote, começa a briga pelo poder e todo mundo esquece o Vasco. Então, é melhor que o Vasco tenha um investidor sério. Infelizmente, a gente teve um investidor que não era sério com o futebol. A gente tem casos aí como o Botafogo, que tem um John Textor, que bota o Botafogo. Imagine, há 3 anos atrás, alguém que estava lá na Série B junto com a gente, falasse assim, olha, o Botafogo vai estar na final da Libertadores, brigando por título 2 anos seguidos. Dizia que era piada. Então, que a gente acha um investidor sério. Eu acho que é isso que o Vasco precisa. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu.